cana-de-açúcar tem realmente acontecido, principalmente em áreas já desmatadas. Nós temos números que podemos citar. 15 mil hectares na safra de 2007 e 2008 de cana-de-açúcar. A área plantada expandiu por 659 mil hectares. E desses 659 mil, somente 15 mil em cima de mata nativa, menos de 3%. Agora, isso já significa alguma coisa em termos de ferramentas de proteção de ecossistema. No contexto brasileiro, no contexto da Mata Atlântica e do Cerrado, a gente está falando basicamente de expandir em cima de pastagens, que a grande oportunidade que existe para expandir a área plantada de soja ou de cana-de-açúcar é basicamente em cima de pastagem. Isso vai cumprir com aquele objetivo de canalizar a expansão agrícola fora de áreas nativas, mas também implica uma série de ferramentas que as autoridades brasileiras e as empresas brasileiras poderiam considerar mais sistematicamente. Você tem já um volume de pesquisa extremamente expressivo do Embrapa, de outros institutos de pesquisa agronômica no Brasil, que demonstram como é possível integrar com mais eficiência as atividades pecuárias com as atividades agrícolas, né? Como os subprodutos da cana e da soja podem ser utilizados como ração, etc. E também como, quando você faz os análises econômicos desse processo, como é possível para o pecuarista aumentar a renda que ele recebe através de arrendando uma porção de sua fazenda para produtores de grãos, ou até ele mesmo diversificando a sua produção para incluir cana e outros possíveis cultivos do biodiesel, etc. Né? Eu acho, pessoalmente, que o efeito de você aumentar a renda do pecuarista através dessas técnicas, o efeito vai ser mais fixar os pecuaristas dentro das suas áreas do que expulsar os pecuaristas através de um processo de deslocamento com produtores de grãos entrando e de cana-de-açúcar entrando e deslocando os pecuaristas para a fronteira agrícola. Mas isso é um assunto talvez um pouco complicado que a gente pode discutir mais durante a sessão de debate. Mas também, eu acho, implícito nisso, de novo, a questão de monitoramento da produção. Para você realmente estar garantindo que você está ganhando a balança positiva de carbono através da expansão em cima de áreas já degradadas e efetivamente protegendo os ecossistemas nativos ao redor, você tem que ter monitoramento, porque o fato de você ter conseguido fazer isso em cima de áreas degradadas no passado não necessariamente significa que isso vai acontecer no futuro, especialmente na Mata Atlântica, onde as áreas remanescentes de floresta têm tanta importância biológica, né, que cada hectare lá é uma coisa que a gente tem que realmente valorizar e conservar, que na Amazônia você não tem a mesma importância estratégica em cima de cada hectare de floresta. A quinta verdade que eu vou colocar na mesa tem a ver com o Código Florestal. Eu acho que é absolutamente essencial para o setor de biocombustíveis aceitar o Código Florestal como o arcabouço da adequação ambiental. Agora, isso não significa que o Código é um texto sagrado e que você tem que manter necessariamente todas as cláusulas do Código que agora estão em vigência. Isso é um assunto que está sendo discutido agora. Haverá um processo político, debate político em cima disso. Eu acho que, né, há muitas maneiras em que o código pode ser melhorado. Eu, pessoalmente, gostaria de ver um pouco mais clareza e um pouco mais de eficiência nas cláusulas sobre a compensação florestal. Mas o importante é que o setor de biocombustíveis, nesse debate, se associa mais
aos questionamentos legítimos do código, em cima disso, uma flexibilização que vai realmente fazer o código funcionar melhor do ponto de vista de conservação e da produção, e não passar aquela linha que separa esse tipo de discussão da discussão que, para mim, cruza mais para o lado da irresponsabilidade ambiental. E sem citar nomes e sem citar instituições, eu acho que o debate acalorado que está em curso com relação ao código, não é difícil achar exemplos de irresponsabilidade ambiental e não é difícil separar as propostas que são irresponsáveis do ponto de vista ambiental das propostas que são mais propostas autênticas no sentido de fazer o código funcionar melhor. Então, para mim, as propostas, os espaços onde se discute os possíveis critérios para certificação são extremamente importantes. Mas toda a experiência, e a gente apoia e participa nesses espaços, mas a experiência com esses espaços, independentemente, né, do commodity que está em foco, é que justamente pelo fato de você reunir stakeholders múltiplos que têm interesses diferentes, não é fácil chegar a acordos, e muitas vezes esses acordos podem demorar anos e anos para sair, né? Para ter realmente o consenso sobre os critérios de certificação, que é o gold standard, né? Onde a gente gostaria de saber. Enquanto isso, temos que ter um arcabouço de adequação ambiental. E, para mim, a melhor forma de certificação, até que os critérios de certificação são consensuados, é o Código Florestal. Então, o código, eu acho que eu vou terminar, então, voltando ao ponto que eu comecei, quando falei sobre a primeira verdade sendo a modernização incompleta do setor. Para mim, para completar esse processo de modernização, o que é necessário é aceitar o código como amigo. Agora, eu digo amigo no sentido brasileiro, não no sentido, né, britânico da palavra. Amigo que pode ser chato, às vezes. Amigo com quem você discute. Né? Amigo com quem você nem sempre vai concordar. Mas, enfim, amigo é amigo. Então, até que essa atitude se torna generalizado no setor, eu acho que a modernização do que eu comecei falando vai ser incompleta. E eu queria terminar dizendo que eu estou extremamente otimista com relação a isso. Eu já vejo muitos exemplos de empresas e de produtores que estão realmente indo nessa direção. A TNC, inclusive, trabalha com uma série de empresas no setor de biocombustíveis, justamente fazendo projeto de campo para tentar comprovar e provar como é que o código pode ser implementado de maneira simples e acessível no campo. Então, eu vejo o futuro com bastante otimismo, e eu não vejo nenhum motivo para ficar deprimido sobre o potencial e o trabalho que nós temos pela frente. Obrigado. Obrigado, David. Eu quero informar que nós vamos passar a um período de debates e que na pasta do evento se encontra um formulário específico. As perguntas serão encaminhadas por escrito às recepcionistas e, se possível, não houver tempo de responder a todas, serão respondidas por e-mail. Enquanto alguns certamente refletem sobre as perguntas, eu brevemente farei um resumo das 3 apresentações que foram excelentes. A primeira, do Fábio Feldman, começa por elogiar que, se a sustentabilidade está à agenda aqui desse encontro, já é um bom começo. E que o que mais sente necessidade é exatamente encontrar os espaços dessas alianças estratégicas, como ele denomina, coisa que era impensável fazer há tempos atrás. E que as empresas, tanto quanto os governos,
precisam adquirir exatamente essa capacidade de dialogar, de articular, sabendo que diálogo não significa cooptação. Acho que são conceitos precisos e muito bem colocados inicialmente pelo nosso querido Fábio Feldman. E faz um alerta de que o etanol não pode seguir o roteiro da soja ou da pecuária se expandindo por aí afora, em um tema que depois veio a ser retomado pelo David nesse final. O professor Roberto Vac, como bom professor que de cara começa discutindo, afinal, sobre o que estamos falando, quais são os conceitos. A precisão na conceituação, ele inicia por isso, é importante, e depois traça toda a sua visão, a sua experiência sobre esses processos dos fóruns, que envolvem muitos interlocutores, multi-stakeholders, na busca de um novo paradigma produtivo. É difícil o consenso, ele disse, mas o consenso tem que ser a busca utópica dessas rodadas. Então, ele coloca a dificuldade e, ao mesmo tempo, o alento. Os governos têm o seu papel, são importantes, mas o consumidor final, que, influenciado pela mídia, efetivamente é o dono do resultado final. E o resultado final tem que ser uma superação do legal para o moral, dentro da questão ética do setor produtivo. São excelentes conceitos e colocações. Em terceiro lugar, o David também recebe o convite para aqui estar como uma prova de que o diálogo é possível e é necessário, é importante dentro dessa busca dos consensos, e termina dizendo também que é otimista quanto às possibilidades, mas aponta 5 verdades. Fala da verdade da modernização do setor de agronegócios e do sucrocoleiro, chama a atenção que o Brasil é maior que a Amazônia e, portanto, há que se ter cuidado com os outros biomas. Aponta que, na busca da sustentabilidade, práticas como a de zoneamento são importantes, porque a expansão tem que ser regulada, regulamentada, e não se expandir sobre áreas de floresta nativa, mas sim áreas já ocupadas. Comenta que nas barreiras tarifárias, ao contrário do que poderiam imaginar alguns, ele próprio é um crítico, porque acha que, do ponto de vista da conservação ambiental, tarifas leva a perda de oportunidades na agenda da sustentabilidade, e reclama a necessidade, corretamente, de ter o devido monitoramento de todas as variáveis, buscando um processo de certificação da produção, e termina dizendo que, antes de haver certificação, porque pode demorar para chegar às regras do que se imagina, é preciso cumprir o Código Florestal, que esta é uma agenda mínima colocada aqui pelo David. Eu usei aqui um pouco da experiência que o Fábio Feldman tem mais do que eu, aprendida no Congresso Nacional, que às vezes a gente vai enrolando um pouco, falando conversa fiada, enquanto as pessoas vão pensando sobre o que escrevem nas suas sugestões. Espero que tenha havido tempo hábil, e julgo que sim, porque muitas perguntas estão aqui aparecendo. Eu sinto que acho que vou começar a expressá-las. O nosso tempo é curto, até porque demoramos um pouco. Você levantou a mão? Não. Qual que veio primeiro? A pergunta inicial vem da Rosemary Viana. Ela pergunta ao professor Roberto Vac: como se sustenta um processo de certificação que tem como base de sustentação evidências objetivas por indicadores aprovados